Olá, então vamos dar continuidade aqui, o módulo agora sim, né, inicial, o módulo 3 da disciplina de planctologia. Já está gravando, vou compartilhar aqui. Opa, eu vou compartilhar a tela. Compartilhar, quero compartilhar o Moodle primeiro, para mostrar aqui o módulo 3 para vocês. Já está aberto, disponível, né? Depois eu vou colocar o link dessa gravação. Já está a aula em PDF, vai ter o link da aula gravada, o material complementar, atividade de fixação do conteúdo, vídeos complementares e o fórum. Aqui está a aula, material complementar. São apostilas, materiais que eu acho que é interessante, né? Que pode ser interessante para vocês estarem revisando os conceitos, estudando o que a gente vai ver na aula de hoje, que basicamente é uma revisão da oceanografia e da ecologia, né? Eu vou relacionar um pouco com a planctologia. Mas a gente precisa ver que é bastante coisa que vocês já viram, então serve como uma revisão. E aí vocês vão assistir a aula, vão assistir os vídeos complementares que eu sugiro aqui, são vários, né? Para complementar a aula, são vídeos bem legais. E aí vocês vão ler o material se necessário, né? Complementar e vão fazer um resumo esquemático. Pode ir seguindo a sequência que vocês vão ver da aula e vão fazendo um resumo. Pode ser um grande esquema, colocando balãozinho como um mapa mental, para vocês ir criando essa dinâmica do plâncton, né, com os fatores abióticos relacionados ao plâncton, de forma esquemática, para criar um esquema mesmo mental de estudo de vocês sobre todos esses fatores que a gente vai ver hoje, né, fenômenos oceanográficos aí que estão relacionados à planctologia. E daí vocês vão ter esse exercício para fazer até dia 2 de dezembro. É um exercício de fixação para vocês mesmos, né? Vai ser bem interessante para estudo individual. Aqui está um fórum de dúvidas que vocês podem postar, coisa que vocês pesquisaram e acharam legal e querem compartilhar. Podem postar dúvidas que vocês têm sobre o estudo, sobre o módulo, sobre a disciplina. É uma coisa aberta, mas esse específico do módulo 3, a gente está fazendo assim, né? Cada módulo com o seu fórum, para ficar bem organizadinho. E por fim, deixo esse talk aqui, que é do oceanógrafo, planctologista, né, Frederico Brandini. Ele foi meu professor na UFPR, tenho grande admiração por ele, e achei demais, assim, essa discussão, né, que ele vai falar os oceanos, né, sobre as mudanças climáticas e os oceanos, o que vai ser dos oceanos daqui 100, a Terra daqui 100 anos, né, a partir da previsão das mudanças climáticas e entendendo aí a função, o serviço ecossistêmico dos oceanos, né? E aí depois tem esse outro pesquisador, Paula Artacho, né, que também é Instituto de Física da USP, e depois ainda por fim tem uma discussão com a plateia. Então, uma coisa assim bem complementar, né, mais uma discussão mais abrangente a partir desses conceitos todos que a gente vai ver na aula. Tá? E ele também, essa discussão nas mudanças climáticas, complementa esse artigo complementar, Mudanças Climáticas e o Fitoplâncton, uma revisão. Então, para quem leu esse artigo, esse talk show aqui, esse talk aqui vai ser muito interessante, né? Para quem gosta de ouvir, estudar sobre isso, super indico aí como complementação desse tema. E aí vocês assistem, essa nossa aula vai ser essa semana, né, essa aula é equivalente do dia 18 de novembro, ela vai ser então assíncrona, né, e semana que vem, se vocês quiserem, que daí já vai ser síncrona, né, no dia 25, abrir aí uma discussão sobre essas questões, né, quem quiser trazer em pauta para a próxima aula, então. Então, eu vou colocar aqui a aula de hoje, fatores limitantes e condicionantes do plâncton, né? Fatores, então, abióticos, a gente vai ver quais são, já que tem os organismos plantônicos, né?
são intimamente, estreitamente relacionados às características bióticas da água, obviamente, né? E como que essas características limitam e condicionam a abundância, a diversidade do plâncton. Então, lembrando, né, do ambiente marinho, cerca de 71 a 80% da superfície do planeta é ocupada por oceanos, né? Dessa 97,5%, né? Mares e oceanos, então, são de águas salgadas. 0,36% dessa porcentagem, desse completando 100%, né? 2,5% de água doce, né? E dessa água doce, 72% estão nas geleiras e calotas polares, 0,04% na atmosfera, 22% no subsolo e 0,36% em lagos, rios e pântanos, né? Então, mostrando aqui a grande porcentagem dos mares e oceanos, né? Aqui 71% considerando só os oceanos, né? E aí fecha 97, se considerar os mares internos, né, os mares costeiros. Só para a gente ver um pouco dessa, já que a gente vai falar do plâncton, né, e plâncton são organismos que estão aí na coluna da água, a gente tem que ponderar essa porcentagem de água, que é justamente os ambientes que a gente vai estar olhando para os organismos planctônicos, né. Pessoal, eu vou tirar a câmera, porque melhora, aqui avisa para mim que o sinal não tá bom. E quando eu tiro a câmera, melhora bastante. Então, desse ambiente marinho, né? Então, tem uma grande abundância, né, de vida nesses ambientes, né, tanto na superfície, claro que mais intensa nessa zona superficial, né? Mas também existe uma grande diversidade de vida nas regiões abissais também, assim como tem nas fossas oceânicas, né? E muito dessa diversidade de vida aí é até pouco conhecida pelas dificuldades metodológicas de coleta, né? Então, a água e o CO2 não são limitantes, é o que tem em abundância, né? E justamente são a base aí da sobrevivência. O gás carbônico, ele entra, então, no compartimento, nessa massa d'água a partir de difusão atmosférica, né? Dissolve o gás carbônico, liga com a água, formando o ácido carbono, né, o bicarbonato, e disponibiliza aqui o hidrogênio, que fica biodisponível, esse íon de hidrogênio, que junto com a luz, com o carbono aqui do carbonato, né, iônico, e todos ali os componentes da fotossíntese, né, vão estar produzindo as cadeias de matéria orgânica. Né? Então, essa relação aqui ela é chave para a produtividade primária nos sistemas aquáticos, né? Então, eles não são limitantes, né? São como condicionantes, né? E tem abundância devido a essa origem atmosférica, né? Assim como a radiação solar e determinados sais inorgânicos, como fosfato e nitrato, né? Aí, ao contrário, já são limitantes, né? A radiação solar vai depender da latitude, da posição da Terra em relação ao Sol, da profundidade, a luz é mais presente na superfície do que no fundo, né? E assim como o fosfato e nitrato, que vai depender das fontes, né? Desses elementos, né, se estão mais próximos da costa ou mais afastados da costa, nas regiões mais oceânicas, né,
tem menor presença de fosfato e nitrato, que até é o que limita a produtividade primária nessas zonas mais oceânicas, né? Então, justamente, né, esses fatores de gás carbônico e água não são limitantes, mas os fatores limitantes, como luz e nutriente, né, eles vão estar condicionando a distribuição e abundância e composição desse plâncton, tanto no tempo como no espaço, né? Depois a gente vai trazer mais isso, mas eu até já falei um pouco na aula passada, né? Que é numa escala de tempo e espaço, né? Elas estão relacionadas, por exemplo, se a gente olha, né, para essa distribuição do plâncton numa região de estuário. As variações temporais, elas são diárias, por causa da influência dos ciclos das marés, né? E no espaço, dentro daqueles corpo d'água do estuário, né? Mas se a gente olha para a distribuição e variação do plâncton no oceano, né, numa escala maior, espacial, a variação temporal ela vai se dar ao longo de um tempo maior, né, influenciado pelas estações do ano, não por um ciclo de maré, mas por estações do ano, né, que condiciona, ou pelas zonas, está numa zona tropical, numa zona temperada. A gente sempre vai olhar a distribuição e composição do plâncton dependendo da escala espaço-temporal, né? E aí isso vai determinar os processos e as estratégias de sobrevivência das espécies. Então, para cada dessa escala analisada, né, vão ter diferentes fatores abióticos relacionados, né, e vão ter processos, né, de seleção da composição dessas espécies e estratégias de sobrevivência das espécies de acordo com esses fatores, né? Que aí é relacionado toda aquela morfologia adaptativa que a gente viu dos organismos, dependendo das condições abióticas, né? As estratégias morfológicas vão determinar as características morfológicas das espécies, vão determinar as estratégias de sobrevivência e seleção das espécies em determinado ambiente, né? Por exemplo, a gente tem é clássico a relação de maior quantidade de mero plâncton nas regiões de estuário e menor holoplâncton. Na região oceânica, maior densidade e abundância, né, de holoplâncton e menor de mero plâncton. Deixo aí a provocação para vocês responderem por quê. Por que tem mais mero plâncton no estuário e menos holoplâncton? E mais holoplâncton no oceano e menor mero plâncton? Deixo aí, depois a gente vai, próxima aula, posso trazer a resposta. Fitoplâncton, então, né? A gente pode olhar a distribuição do fitoplâncton numa distribuição tridimensional, horizontal e vertical na coluna d'água. Horizontal vai depender da posição desse corpo d'água, né? Está numa região tropical, subtropical, temperada, polar, né? E a região é relativa à profundidade. Mas olha que hora de tocar telefone. Bem que eu pensei em silenciar o celular. Antes da aula esqueci, desculpa, pessoal. Deixa eu silenciar aqui para não tocar de novo. Pronto. Por quê? O fitoplâncton, ele vai estar a distribuição do fitoplâncton num corpo d'água, né, seja no oceano, no estuário, num lago, num rio, ele vai estar relacionado à influência da luz, da temperatura, salinidade e disponibilidade de nutrientes, né? E hoje, nessa condição
de novo, né, que da era antropocênica que a gente vive, do antropoceno, a poluição é um fator condicionante também da distribuição do fitoplâncton, né? Seja pelo efeito estufa, pelo aquecimento global e aquecimento dos oceanos, né? Como a presença do microplástico, a presença de esgoto, poluentes químicos, né, fertilizantes, tudo isso influencia diretamente a distribuição hoje e produtividade primária no fitoplâncton, né? E aí é até interessante assistir aquele talk lá do professor Frederico Bandini da USP, né? Que ele é muito interessante a visão dele, porque ele tem uma visão muito macro, né? Ele tem um entendimento macro do oceano. Então, a gente às vezes fica olhando uma poluição pontual de um esgoto na lagoa, né, de um arrozal que joga agrotóxico. Claro que isso é importante, né, e relevante na escala que a gente vê, mas ele ainda consegue ver dessa escala local, fazer uma transposição global num macro, né? Por isso que é bem bacana assistir e apreciar aí as colocações do professor Brandini, né, a respeito desses impactos, né, do ser humano nos oceanos e a previsão disso para daqui 100 anos, né. E aí outros eventos físicos, né, que condicionam aí efeito dos ventos, chuva, as ressurgências, que depois a gente vai falar, né, que justamente a ressurgência faz essa desestruturação dessa camada, né, da água, da termoclina, né, da coluna da água, a ressurgência é justamente trazer a água profunda, né, e fria do fundo, trazer para as camadas mais superficiais. Então, né, depois a gente vai ver o impacto dessas ressurgências, né, ou ali como a imagem traz, né, como que as ondas, né, de repente está uma superfície lisa da água com influência do sol e de repente tem um evento de ventos e ondas, né? Imagina ali pro fitoplâncton nesse ambiente vai causar um turbulento na superfície, né? E isso altera toda a estrutura das comunidades planctônicas, né? Assim como a chuva também, né? Claro que uma versão mais pontual, né? Numa escala menor, mas as chuvas influenciam aí bastante, né, a esses organismos da superfície, principalmente. Aí como que a gente pensa na temperatura, né? A temperatura na física, né, ela é entendida como esse movimento molecular. Então, quanto maior temperatura, mais as partículas se movimentam, né, e mais elas se afastam, né, e ficam agitadas, e isso acaba diminuindo a densidade. Por isso que as águas superficiais, elas são mais quentes. A água quente vai para a superfície, a água mais fria, e as partículas, né, ficam com menos, as moléculas de água diminuem a agitação, né, a temperatura mais fria, acaba mais densa, e essa água mais fria acaba ficando mais densa e vai para o fundo. Né? Então a gente tem sempre na superfície da coluna da água uma água mais quente e no fundo uma água mais fria. Né? E aí aliado aos ventos e ao movimento da Terra, que justamente forma as correntes oceânicas, né? Depois a gente vai ver um pouco sobre isso. E aí a temperatura, nesse sentido, é fundamental para explicar a distribuição do fitoplâncton, né? E além da temperatura, também regular os processos vitais desses organismos, né? Então, o metabolismo desses organismos plantônicos estão intimamente ligados com a variação da temperatura. Aí que vai aquele ponto que a gente tratou ali das estratégias de processos de seleção e estratégias de sobrevivência, intimamente ligado à temperatura. Né, que as espécies vão se adaptar a essas diferentes temperaturas da coluna d'água. Então, a temperatura condiciona muito a composição e distribuição das espécies, né?
Então, a gente pode ver uma temperatura numa visão global, né? Nos polos, temperaturas mais baixas, nos trópicos, as temperaturas mais altas. Então, nos polos tem uma água mais densa e fria, né? E nas regiões tropicais, uma água mais superficial, né? E quente. E por essa água ser mais densa na superfície, toda essa matéria orgânica produzida nos continentes, né, e que chegam ao mar, elas vão ao fundo, né, nessa densidade da água acaba levando esses compostos, nutrientes, essas camadas mais profundas do oceano, né, então e com o giro da Terra, que a gente vai ver, processo de rotação da Terra, né, e aquele efeito de Ekman, né, acaba fazendo que essa água dos polos desça, formando as correntes, e essa água densa, fria e altamente enriquecida, ela é trazida para as regiões tropicais, né, onde tem uma água mais pobre de nutrientes, uma água quente, superficial, né, e aí essa água, nas áreas de ressurgência, essa água fria e densa dos polos, que vem pelas correntes oceânicas, né, tanto do polo norte como do polo sul, né, traz essa água densa, fria e rica em nutrientes para essas regiões tropicais por meio das ressurgências. E numa escala menor, a temperatura, né, por exemplo, numa região estuarina, ela vai estar ligada à sazonalidade, à variação diurna e noturna, né, que é a variação nictimeral, que a gente vai ver depois. Hoje a gente está vendo mais uma visão oceanográfica, né. Questão do oxigênio, solvido que é fundamental, né, quanto mais baixa for a temperatura, maior a solubilidade do oxigênio, né? Então, um exemplo, né? Uma temperatura de 0 graus no corpo d'água tem, com 35% de salinidade, pode conter 8 ml de oxigênio por litro, né? A uma temperatura de 20 graus, que já é uma temperatura maior, essa solubilidade de oxigênio cai para 5,4, né? Então, essa relação da temperatura, ela também vai estar relacionada com a solubilidade do oxigênio, né? E o oxigênio é fundamental para os processos biológicos, né? E outra característica do oxigênio dissolvido é que ele vai ser mais abundante nos primeiros de 10 a 20 metros da coluna d'água, onde tem a maior atividade fotossintética. E tem maior atividade fotossintética porque é a zona fótica, que tem influência da luz. E também por difusão atmosférica. Então, a gente vê aqui uma imagem, né, das zonas abissais, onde tem ausência de luz, e a produtividade primária nessas áreas é basicamente pela alça microbiana e por esse input, né, de matéria orgânica através da neve marinha, desse bioflocos que é produzido na bomba biológica na região pelágica, né, e vai acumulando e trazendo enriquecimento orgânico para essas áreas mais profundas. E aí, né, com baixo quantidade de oxigênio. Porque as bactérias acabam consumindo, né, todo o oxigênio que vem dissolvendo na coluna d'água, né, até chegar nessas regiões, elas acaba sendo consumido por essa produtividade bacteriana, diminuindo muito a quantidade de oxigênio nessas zonas abissais, e isso vai determinar a sobrevivência e composição das espécies, né? Então é um fator limitante. A energia solar, então, tem toda essa relação com a fotossíntese, né? E a energia solar, ela não é apenas, né, um raio, ela tem toda, né, se a gente quebrar o raio de luz, vai ter diferentes tamanhos de ondas, né? E cada uma dessas ondas vai ter uma influência no fitoplâncton. Então, existem fitoplânctons, né, que o pigmento fotossintetizante é adaptado para uma dessas ondas dos feixes solares, né? Que aí vai ter toda essa refração quando bate na coluna d'água, essa raio de luz
tem processo de refração, né? Quebra dessas ondas, e aí cada tipo de microalga, por exemplo, tem um composto fitossintetizante, né? Adaptado para essa fração de luz, para ter aproveitamento total, né? Por isso também a importância da manutenção da diversidade das espécies. Porque às vezes se uma espécie, né, é extinta, né, ou por alguma variação ambiental não tem aquela espécie, só vai proliferar as espécies adaptadas a determinado feixe de luz. E aí nem toda a luz é absorvida, né? Também tem os raios que são refletidos na coluna d'água e também na Terra. Então, mostrando aqui nessa imagem que a luz solar, ela também não é simplesmente ter sol e o sol chegar na superfície da coluna d'água, né? Existe toda uma questão dessa reflexão, de refração da onda, aí vai ter a ver com a turbidez da coluna d'água, né? Então, às vezes até os poluentes, né, acabam aí alterando essas características da água e alterando a absorção da luz. Então, mostrando um pouco dessa complexidade da produção primária em relação à luz. Mas bem num sentido de revisão, né, pessoal? E aqui a salinidade, né? Então, a gente tem uma grande variação de salinidade dependendo do ecossistema que a gente olha, né? O estuário com uma grande variabilidade devido à influência do rio, né? Trazendo água doce, e também a influência do mar nos ciclos de marés. Então, o ambiente estuarino ele tem uma alta variabilidade de salinidade, né? Assim como o ambiente costeiro, que ainda sofre, né, a influência desses estuários, né, jogando essa água doce para o ambiente costeiro, e o oceânico não, uma área de maior estabilidade da salinidade, né, e a salinidade apenas vai mudar da superfície, porque tem a questão da evaporação da superfície, né, das áreas mais profundas, que é aí formando até esqueci a picnoclina de pressão, né? Termoclina de temperatura, mas também tem a clina de salinidade, né? Que vai mudando a salinidade dependendo da profundidade. E também muda a salinidade dependendo aí do distanciamento da zona costeira. E a salinidade, o que é a salinidade? É o quanto de solução, né, de sólidos tem num determinado volume de água, né? Então, salinidade em 100 miligramas de água salgada, é possível encontrar até 100 gramas de água, que deu 35 gramas de água, que é uma salinidade de 35, né? ppm, 35 partes por 1000 partes de água, que são os sais solúveis aí na água, né? E esses sais, eles têm uma origem, vou deixar aí para vocês responderem também. Por que o mar é salgado? Essa é a pergunta. Qual que é a origem dos sais da água do mar? Deixa eu a pergunta para vocês. E aí tem uma classificação para isso, né? Regiões oligoalina, com baixa salinidade, mesoalina, com variação, né, de salinidade, polialina, também com grande variação, e eualina, são as regiões de alta salinidade. Então, aqui tem as regiões do estuário, que tem essa grande variação, o oceano, que é eualina, né, maiores concentrações de sais, na maior salinidade, e os rios menor, até zero de salinidade, né. E aí a salinidade está muito relacionada à condição fisiológica dos animais, né? E adaptações fisiológicas para isso. Então a gente já pode imaginar que a diversidade e composição do plâncton de uma região estuarina, que tem uma alta variabilidade de salinidade, vai ser bem diferente da composição e abundância e diversidade das espécies do plâncton numa região oceânica que tem uma alta salinidade.
Porque vocês vão pesquisar essa resposta, né? As concentrações de hidrogênio, então a gente já falou lá no início, né, que vem do processo de difusão e dissolução do gás carbônico atmosférico, né, e esse hidrogênio ele vai ser importante então para os processos da fotossíntese, né, e é a presença desse hidrogênio dissolvido que vai determinar então o pH da água, né, sendo que o pH marinho varia aí de 7,5 a 8,4. E esse pH que faz atua, né, como um tampão, mantendo esse pH, esse sistema, né, de óxido de carbono e ácido bicarbonato, que é a dissolução do gás carbônico atmosférico, que mantém o pH equilibrado. E o pH equilibrado, né, nessa variação é que mantém o metabolismo dos organismos, né, que são adaptados a essas condições. Por isso que a acidificação dos oceanos é tão grave, né, para a diversidade, porque as espécies são adaptadas a um determinado pH, a uma variação de pH. Se diminui, né, o pH, tornando o pH mais ácido, as espécies não têm essa adaptação fisiológica, né, acaba aí tendo uma perda drástica da biodiversidade no sentido bottom-up, né? Então, desde a base da cadeia, da produção primária, até o topo da cadeia. Então, a acidificação dos oceanos, que é a alteração do CPH, é um efeito bottom-up, né? No sistema, nesses ecossistemas aquáticos. Aí já vimos um pouco disso, né? Eu vou passar porque tem bastante coisa para falar. Já vi que já foram 30 minutos. E aí também, assim como os nutrientes, né, necessários aí, carbono, hidrogênio, oxigênio, sódio, potássio, enxofre, cálcio, magnésio, né, são todos elementos importantes aí para a produtividade primária, porque vão ser constituintes, né, da formação metabólica das microalgas. Né? Por exemplo, a sílica, né, ela é fundamental para a formação das carapaças da parede celular das diatomáceas, né? E de alguns sílico-flagelados que precisam da sílica na coluna d'água, né? Assim também como a disponibilidade de vitaminas, timinas e a biotina para o metabolismo dos organismos, né? Então a gente pensa que poluentes, descargas orgânicas, né? Num sistema aquático, eles vão estar alterando toda a composição dos nutrientes que são fundamentais aí para a produtividade primária, que é base do ecossistema aquático, né? E aí, obviamente que cada espécie de microalga vai responder diferente, né? Dependendo da concentração desses nutrientes. Que vai ter um metabolismo, um crescimento máximo sob determinada concentração. Se não tem uma determinada concentração de um determinado nutriente, né, vai comprometer aí o desenvolvimento microalgal. Aí só um pouquinho mais detalhando, né, trazendo macro e micronutriente. Macronutrientes que são nutrientes essenciais, necessários, né, e micronutrientes são nutrientes não são necessários, mas não são fundamentais para o metabolismo das microalgas, né? E aí é um pouco dessa variação, né, dos nutrientes. Os nutrientes, então, eles podem ser alóctone, de origem alóctone ou autóctone. Alóctone é quando esses nutrientes chegam no ecossistema, né, uma fonte externa, né, e autóctones é quando é produzido pela produção primária nesse próprio ambiente, nesse ecossistema determinado que a gente está tratando, né. Então, e eles são resultados aí da produção biológica, seja ela externa, né, uma produção, por exemplo, uma região costeira, ela recebe matéria orgânica de uma região estuarina,
né, de forma alóctone, né, mas uma região costeira também tem uma produção primária, formada pela produtividade primária do microplâncton, né, das microalgas do plâncton, uma produção autóctone, né, e aí elas acabam, esses nutrientes, né, eles, como são até essa matéria orgânica e nutrientes são disponibilizados na superfície, só que eles são rapidamente consumidos pela bomba biológica, né, toda essa produção primária e consumo e consumidores primários, né, são consumidos nessas primeiras camadas, por isso eles são sempre em baixas concentrações, né, e o excedente, né, que são essas, até pela essa neve marinha e bioflocos, né, que são esses agregados de matéria orgânica com o biofilme bacteriano que vão afundando, vão levando esses nutrientes então nas regiões profundas e também pela densidade da água mais fria, né, nas regiões profundas e mais densas, acaba levando esses nutrientes para o fundo. Então, as regiões mais profundas acabam sendo mais ricas de nutrientes do que as camadas superficiais. Por isso que as ressurgências têm papel fundamental nos oceanos, né? Que a ressurgência é justamente esse movimento dessa água fria, densa e rica em nutrientes que emerge para as camadas superficiais. E aí tem uma denominação para isso, regiões oligotróficas tem baixa concentração de nutrientes, né? Eutróficas, altas concentrações, e mesotróficas, que tem uma alta variabilidade. Horas, né, tá com alta concentração, horas está com baixa concentração de nutrientes. E aí existe uma relação, né, de temperatura, que é isso que eu estava falando, de nutrientes, né? Se a gente vê aqui uma escala da temperatura, né? As menores temperaturas em roxo, aqui em tons de roxo e azul, nas regiões polares e temperadas, né? Menores temperaturas, regiões tropicais em tons mais quentes, né? Tropicais, subtropicais com altas temperaturas. E aqui esse gráfico com as áreas verdes e tons quentes, né? Mostrando alta produtividade fitoplantônica e as regiões equatoriais, baixa produtividade plantônica. Então, existe uma relação, né? E nutrientes está relacionado a se tem fonte, se tem nutriente, é porque tem produção primária. Então, essas áreas que têm baixa produção primária, logo tem baixa disponibilidade de nutrientes. E aí eu vou deixar também, a gente vai falar muito disso na disciplina de planctologia, né? Mas eu deixo aí para vocês fazer uma análise, né? Por que essas regiões tropicais, onde tem as maiores temperaturas, tem baixa concentração de nutrientes e baixa temperatura, altas concentrações de nutrientes. Aqui vamos falar um pouco dessa bomba biológica que ocorre na superfície, né? Começa aqui com com o gás carbônico dissolvido na água, né? Disponibilizando então carbono. Aí aquela ligação, né, da carbonificação com as moléculas de água, né, disponibilizando o hidrogênio e carbono, mais a luz do sol na superfície, né, na zona fótica, mais os nutrientes dissolvidos, disponíveis, tem a produção primária fitoplantônica, que é consumida pelo zooplâncton, tem a alça microbiana, o zooplâncton produz detritos que vão acumulando até o fundo, né, toda essa neve marinha que eu falo, que vai enriquecendo o fundo oceânico, mas também os detritos são consumidos pelas bactérias decompositoras da coluna d'água, né, e biodisponibilizados aí para outros níveis tróficos, né, então, e aí produzindo zooplâncton, os organismos maiores, toda uma cadeia trófica envolvida nessa bomba biológica que acontece na superfície, né, e que ela também vai refracionando, né, para as camadas mais profundas e enriquecimento do fundo, mas essa bomba biológica é toda essa atividade de produção e consumo e processos biogeoquímicos que acontecem nessa zona fótica da superfície, né?
de superfície oceânica. Aqui mais um exemplo, né, de toda essa bomba biológica da superfície e relação com a cadeia trófica da coluna d'água. Aqui também. E depois a gente vai destrinchar cada um desses, né? Vamos falar dessa produção primária fitoplantônica, dessa produção secundária zooplantônica, né? Agora a gente está fazendo mais esse olhar oceanográfico e dos parâmetros abióticos relacionados a esse plâncton. Então, ressaltando aí esse fenômeno da neve marinha, né? Então tem toda essa bomba biológica na superfície e os resíduos orgânicos, então, vão sendo acumulados na coluna d'água, né? E decantam e chegam ao fundo, enriquecendo então o seu fundo. Então nessas regiões mais profundas, né? A matéria orgânica ela tem uma origem alóctone, né? Vindo da superfície para o fundo. Aqui mostrando, né, um mergulhador ali, e o que seria uma neve mesmo, né, são esses bioflocos de matéria orgânica com esse biofilme bacteriano altamente nutritivo aí para o fundo. E aqui mostrando um pouco de uma visão mais física, né, físico-química da coluna d'água, essa camada de mistura superficial, ocorre a bomba biológica, né, e aqui a gente consegue avaliar várias coisas aqui. Então, um corte transversal. Então, aqui a gente tem as regiões polares, né? E aqui as regiões mais... seria a região equatorial, né? As maiores temperaturas. Então, aqui onde tem maior insolação, tem maior evaporação, né? E a camada, então, uma camada fótica bem expressiva, né? E as maiores temperaturas. Aqui é a latitude de 30, né? Então, aqui seria a latitude 0, 30 e aqui é a região polar. Então, e na superfície as altas temperaturas. Conforme vai passando para as camadas mais inferiores, né? A temperatura vai caindo, a salinidade também vai caindo, né? Se mantém estável, formando então essa termoclina, que é essa região onde tem uma queda abrupta da temperatura. Então a superfície ela é 20 e essa região conforme vai aumentando a profundidade, a temperatura vai caindo abruptamente, formando essa zona de termoclina, de queda brusca da temperatura. E depois já é uma água profunda, fria, baixas temperaturas, uma água fria, densa, né? E que fica nas camadas mais profundas. E nas regiões polares não tem essa termoclina, porque como não tem influência do sol, é sempre frio. Então, toda essa água fria e densa, ela acaba indo mais profundo, né? Então, tem uma água quente na superfície, ela acaba se resfriando, ficando mais densa e indo para o fundo. Aqui, né, tava 0, né, de latitude. E aí, justamente o que acontece nas ressurgências, nessas camadas polares, né, de baixas latitudes, a água quente da superfície vai se resfriando, né, e vai levando todo esse nutriente da superfície para as camadas mais profundas, então, uma água profunda, densa e gelada. Aqui mostrando todo esse processo da estratificação, né, das zonas equatoriais, e o que acontece na superfície, a evaporação, precipitação, os ventos, as ondas, a turbulência nessa camada de mistura superficial, a termoclina, onde tem essa queda brusca de temperatura, e uma zona mais estável, profunda, né, mais com água densa, fria, alta densidade, rica em nutrientes, né,
Então a gente tem nas regiões oceânicas, né, uma forte estratificação vertical da coluna d'água. E isso vai determinar uma distribuição do plâncton diferenciada, né? O que ocorre na superfície, que é essa bomba biológica, é diferente do que ocorre na termoclina, que é diferente do que ocorre nas regiões profundas, em termos de diversidade, composição e abundância do plâncton. E aqui são justamente o fenômeno das correntes, né? Então, o que acontece lá nas regiões polares, essa água fria, densa e rica em nutrientes da superfície, né? Devido ao efeito de Coriolis, né? E a rotação da Terra, eles acabam tendo esse giro anti-horário. As águas, como se fossem rios, né? As correntes oceânicas, elas migram, trazendo essa água fria, densa e rica em nutrientes para as regiões equatoriais. E ao contrário, nessa água superficial quente, pobre, né, da região equatorial e tropical, acaba também nesse giro o horário, né, então na região, no hemisfério norte horário, gira e leva essa água quente também para essas regiões. Essa água quente se resfria aqui na superfície, né, vai para o fundo e desce. Então, existe uma circulação oceânica, né, então toda a água que passa nessa região costeira, que ela enriquece, né, acaba girando, né? E assim também no hemisfério sul. Então existe uma circulação oceânica, né? O oceano ele é muito dinâmico nesse sentido, né? E se existem essas correntes e os plâncton, né, organismos plantônicos são carregados pelas correntes, pode imaginar que esses rios, essas correntes oceânicas esse plâncton, né? Então todo o plâncton que é produzido nessa região, que tem essa região costeira de alta produtividade, né? Que tem nutrientes dos estuários, desse aporte costeiro, também é consumido na camada superficial da bomba biológica, né? E o enriquecimento mesmo dessas águas mais oceânicas, por exemplo, aqui do centro do Oceano Atlântico, né? Elas vão ser enriquecidas justamente pelos eventos de ressurgência, né? Quando tem esses afloramentos dessa água fria e rica nas áreas mais profundas. Estou mostrando essa visão mais macro, né? Essas correntes oceânicas que estão carregando o plâncton aí, mostrando essa dinâmica em grande escala da produtividade primária. E aí, se a gente for fazer um corte, né? Essa região aqui é o Brasil, Santos, né? Paranaguá, Santa Catarina, Cabo de Santa Marta, bem essa região aqui do Brasil, né? O recorte dessa região costeira. Se a gente pegar essa parte da região costeira aqui do sul do Brasil e fazer um corte transversal, né? A gente vai ver todas essas camadas aqui. No fundo tá passando uma água antártica do fundo, né? Essa corrente de Falklands aqui que chega até aqui, então tem uma corrente fria, densa, rica em nutrientes no fundo, né? Depois tem uma água do Atlântico Norte que passa aqui, uma água da Antártida, água central do Atlântico Sul, as águas tropicais superficiais da corrente do Brasil, superficial aqui da corrente do Brasil, né? Então, ó, toda a estratificação de correntes que tem, né? E justamente aqui na região do Cabo de Santa Marta, que tem uma ressurgência, que a gente vai falar, essa água profundo da Acas, né? Da Antártica aqui do fundo submerge, né? Quebra essa barreira aqui, a Acas, né? E essa Acas então aflora na superfície, trazendo nutrientes lá das águas profundas, né? Das correntes mais profundas, ressurge na superfície como efeito da ressurgência mesmo, trazendo os nutrientes desse efeito de grande produtividade primária na zona, essa área, né, do Cabo de Santa Marta, que é uma área de ressurgência. E depois os vídeos super legais lá, que aí tem a animação dessas correntes, né,
E aí vocês vão ver o que quer dizer esses rios, né, oceânicos. A água quente, que é essa faixa branca na superfície, ela circula, ela é resfriada nas regiões polares, fica mais densa e vai para o fundo, desce, né, para o fundo, e depois nas áreas de ressurgência ela sobe, né, esses nutrientes são utilizados na bomba biológica da superfície, daí desce. Essas águas elas ficam circulando, né, na superfície, para o fundo e ao longo e trocando nessas grandes circulação, essa grande circulação oceânica. Na verdade, é um corpo de água único, né, que circula e vão ocorrendo os processos na superfície, processos no fundo, e nesses processos aí que o plâncton, os organismos planctônicos estão envolvidos. Então, existem diferentes tipos de ressurgência, que é esse afloramento dessa água do fundo rica em nutrientes, né? As ressurgências tropicais ocorrem aqui nas regiões equatoriais, né? Então, tem os ventos alísios e contralísios, né? Os ventos alísios aqui que são paralelos à região, à linha equatorial, que são esses ventos aqui, os ventos alísios, né? Eles vêm paralelos à linha do Equador, e quando esses ventos alísios se encontram, né, eles acabam empurrando essa massa de água quente superficial, né, fazem uma abertura dessa água superficial, proporcionando então que a água do fundo fria e densa emerja para a superfície, né? Então aqui no Equador a gente tem um evento chamado de ressurgência equatorial, né? Quando os ventos alísios, né, paralelos à linha do Equador, ventam numa determinada velocidade e força, que consegue empurrar a água superficial quente, né, e superfície dessa água de fundo fria e rica em nutrientes. E aí com os nutrientes e sol, né, tem uma grande produtividade nessas áreas. Então são essas ressurgências oceânicas que às vezes explicam, né, a produtividade pesqueira nessas áreas oceânicas que são oligoalinas, são muito pobres em nutrientes, né? Como que tem pesca lá no meio do oceano, né? Os cardumes, que em determinados momentos tem, e essas ressurgências que acabam propiciando então uma produtividade pesqueira. E existem também as ressurgências costeiras, que é o que ocorre lá no sul da África, ocorre no Cabo de Santa Marta, na região ali do Rio de Janeiro, Cabo Frio, né? Que também ventos, né? Fortes na região costeira acabam afastando a água superficial quente, né? Afastam do continente e aí propicia que essa água fria do fundo venha à superfície, trazendo esses nutrientes. Essa água fria, densa e rica em nutrientes do fundo vem para a superfície e aí propiciando uma alta produtividade primária, que é o que ocorre ali com a ACAS, né, que eu falei ali naquele outro slide, né, do Rio Grande do Sul, que vem aqui, essa água central do Atlântico Sul, que acaba emergindo na ressurgência ali do Cabo de Santa Marta. É aqui um esqueminha, depois vocês dão uma estudada nele, que está explicando aí a ressurgência, porque que ela ocorre no inverno e no verão. Estou passando agora porque eu já estou vendo que já vai dar 1 hora de aula, né? E aí toda essa dinâmica oceanográfica, então, né, que juntamente com a luz, nutriente, né, forma uma relação inversa que determina o padrão de produção fitoplâncton em diferentes latitudes, que explica, então, aquela questão anteriormente dessa imagem aqui das imagens de satélites, né? Depois faça as suas reflexões e a gente pode tirar as dúvidas na próxima aula síncrona. Olhando aqui, né, alta produtividade, baixa produtividade, o que explica essa relação de temperatura, luz, alta e baixa produtividade das diferentes latitudes.
E aqui um artigo complementar, né, que fica aí para vocês pesquisarem, né, se quiserem tá pesquisando um pouco dessa diversidade e produção de fitoplâncton nessas condições oceanográficas globais. Tá, pessoal? Então, para não ficar muito longo, vou encerrando por aqui. Revejam a aula, vejam os vídeos complementares e façam um grande esquemão, resumo dos parâmetros abióticos, né, que a gente viu em pequena escala, larga escala, espaço temporal, essas diferentes escalas temporais, né. Posso fazer manual, pode fazer no Word e encaminho lá e tenho certeza que vai auxiliar bastante vocês no estudo individual. Tá? E não deixem de assistir o vídeo complementar lá do talk do professor Federico Brandini, né? Que ele vai trazer também um aspecto prático, né? E bem atual de todas essas relações oceanográficas e de produção primária que a gente introduziu. Estamos ainda introduzindo essas questões na disciplina. Né? Na próxima aula a gente entra aí realmente com a produção primária fitoplâncton e um pouco da diversidade propriamente do fitoplâncton. Então, encerro por aqui e fico à disposição por vocês lá no fórum de dúvidas, certo? E lembrando então que essa aula ela será assíncrona, né? Não teremos aula assíncrona no dia 18 de novembro.